Olá, Papo de Salão no ar. Você conhece teologia? Você sabe o que é a teologia, o que ela estuda? Bom, hoje trouxemos aqui um convidado especial, Oswaldir Viegas, mais conhecido como Viegas, né? Vai nos falar tudo sobre a teologia e contar o que acontece dentro desse estudo. Também temos uma surpresa, o que ele trabalha. Olha, vocês vão ficar encantados, porque eu fiquei. Muito bom. Oswaldir Viegas, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença no Papo de Salão. Tatiane Tavares, nossa querida âncora, né? Como eu falei, não é Fátima Bernardes, mas é nossa âncora, também fazendo parte dessa conversa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Carlos. Antes de começarmos, né, eu já senti que o sotaque é um pouco diferente. Quem é Viegas? Quem é Oswaldir Viegas? De onde veio esse homem? Vim de longe, né? A mais de 1.000 quilômetros daqui. Eu Oh, nasci na fronteira com Mato Grosso e Paraná. Eu sou paranaense, natural de Guaíra, no cantinho do Paraná, para cima de Foz do Iguaçu. é? É longe, sim. É longe. É bem longe. É. O que trouxe você a Florianópolis? Então, isso tem a ver com o tema, teologia. O que Ah, me trouxe a Florianópolis foi o período de formação minha em teologia, que aconteceu aqui, né? uhum. Eu acho que você não sabe, né? O Carlos não sabe. Ele é louco, né, de chamar a gente assim, né? Eu adoro essas Mas, loucuras. mas eu saí de Guaíra aos 19 para 20 anos em busca de, de compreender as razões da minha vida, da minha existência, né? E fui estudar filosofia. Filosofia. E em seguida, né, teologia. Então, esse processo de formação aconteceu numa ordem religiosa. Isso você não sabia, né? Não, não sabia. Eu sou, por formação e por espiritualidade, franciscano. Ah, que legal. Né? Eu conheci a vida de São Francisco de Assis quando eu era jovem. E foi num momento muito especial da minha vida. Eu tinha acabado de perder meu pai, aos 16 anos. E já, por natureza, pela minha maneira de ser, de encarar a vida, eu mergulhei num processo, né, de questionamento existencial profundo e coincidiu de eu conhecer a vida de São Francisco. Sim. Alguns jovens envolvidos com a Igreja Católica na época me procuraram, como eu morava muito perto, para me oferecer um suporte, um apoio e tal. Eu não era vinculado a religião nenhuma, né? Uhum. E vão descobrir que eu continuo não sendo mais vinculado à espiritualidade, Uhum. que é isso que a teologia me trouxe de muito profundo, de mudança na minha vida, né? E então fui para a ordem religiosa, larguei tudo, isso é uma parte interessante da minha história, né? E fiz algo meio inspirado, meio não, totalmente inspirado em São Francisco de Assis, que foi catar minha mala, largar já uma vida de um razoável sucesso para a minha idade. Eu já era autônomo, tinha meu negócio, Uhum. né? Eu era farmacêutico prático, tinha uma farmácia, Olha. né? E estava já bem próximo de talvez me casar, né? E aí entrei numa crise profunda que começou lá com a perda do pai e decidi entrar na vida religiosa e me tornar frade religioso, que é diferente de ser padre. A formação filosófica e teológica faz parte do currículo sacerdotal, né? Nas mais variadas igrejas, mas sobretudo no cristianismo, né? E fiz filosofia no Paraná e fui transferido para Florianópolis para fazer teologia. Em 86, vocês nem eram nascidos ainda. Olha que bom. Olha, que eu era. Oh, Ela era assim. Eu não vou falar nada. é. É um pouquinho menos que isso, mas eu não vou falar nada. Deixa lá. É. Então foi assim, Carlos. Eu vim para cá, morei ali na Paróquia da Trindade durante 2 anos e, e a minha formação em teologia era na Universidade Federal, no socioeconômico ali, né? Mas foi um período de muitos conflitos e a gente talvez tenha tempo de conversar um pouco sobre isso Claro. hoje, né? Eu vivi num período muito crítico das religiões de modo geral, né? Que as religiões passavam por esse processo de revisão.
né? E muito de autocrítica também, sobretudo dentro do catolicismo, né? E por conta disso, eu tinha muitos conflitos, né? na, na minha rotina diária, né? Eu via muitas incoerências e como eu entrei adulto, eu não entrei porque eu sonhava em ser padre, eu nem queria ser padre, né? Aliás, passei por todo o processo de formação sacerdotal, terminei a formação, só não me ordenei padre porque eu não queria ser padre. Até porque naquele momento era um momento de muita crítica ao excessivo clericalismo, que é um termo utilizado nos ambientes da teologia sobretudo, mas que envolve as religiões, né? Que tem a ver com o exercício do sacerdócio, né? Essa função de ministros que existe nas mais variadas religiões. Então existia um processo de crise muito profunda naquela época, né? E de profunda revisão dos tratados teológicos, até então tidos como intocáveis, né? Então, a teologia passou por um processo de revisão muito profundo, porque ela precisava de dar respostas a uma situação social, né, político, que o mundo, a sociedade vivia naquela época. Estamos falando aí de década de 60, 70, né? Então foi um período de muita crise, de muitas batalhas, muitos embates. E eu fui muito privilegiado de fazer parte dessa história. Que bom, que interessante. Muito interessante. Tati, você já quer começar fazendo as perguntas? Então, Eu tenho uma pergunta muito interessante aqui para ele, mas vou esperar, vou dar o prazer às damas. Dentro daqui, ele tocou em alguns pontos de algumas perguntas que eu tenho aqui. Vamos lá, uma de várias. Como a teologia interpreta as passagens controversas da Bíblia, como essa questão de violência, de castigo divino, que tem, né, Antigo e Novo Testamento, um Deus bondoso e um Deus altamente punitivo? Como? Pois é. Na verdade, eu vim com muitas perguntas, pensando que ele pensava diferente de mim. Está pensando igual. Então, se já está pensando igual, está encaixando um negócio bom. Por isso que eu estou aqui assim. Que bom. Se a gente não pensar igual, também não tem problema. A gente vai... Vamos debater essa conversa. Debatendo, né? É preciso essa abertura para o debate, né? Eu também me preocupo quando faço parte de rodas de discussão assim, né? Não é a primeira vez, né? E me preocupo, né, de até que ponto há a capacidade de tolerância, de empatia e de uma reflexão séria. Porque eu me questiono, assim, sabe, que eu vejo assim que na passagem, às vezes dá um bug na cabeça, porque, tipo, às vezes é tocado num Deus alto, que perdoa, altamente amoroso, e em outras um Deus punitivo, que pune com violência, e isso me dá um nó na minha cabeça. Eu digo, né, como às vezes algumas religiões acabam passando isso para os seus fiéis. Sim. É um ponto que ela falou aqui, que eu vou até aumentar essa pergunta dela. Essa questão da punição ou da adoração. Dentro do que ela perguntou, é o que a Bíblia nos diz. Certo? É o que a Bíblia transporta e o cristianismo transporta para a gente. Mas o que é a Bíblia para o Viegas? Dentro disso, com a pergunta dela. As duas perguntas são muito boas e pertinentes, tá? Toda a interpretação que se faz, né? A compreensão do fenômeno divino, desse Deus, né? Como é comumente chamado, se pauta muito por alguns registros históricos, e a Bíblia é um deles. Né? Só que, ao contrário do que muita gente pensa, e muitas religiões apregoam, né? A Bíblia não é um livro de piedade, não é um livro para você buscar, de pronto, inspiração, certo? Olha só, isso parece assustador até falar isso, né? Mas eu me lembro de ter ouvido essa frase, não é um livro de piedade, já no primeiro ano de teologia. Ouvi de um grande mestre, de um biblista dos mais respeitáveis na teologia, Padre Ney Brasil Pereira. Ele foi nada mais, nada menos do que um dos tradutores
de vários livros da Bíblia, que é considerada a mais fiel aos escritos originais. Nós temos muitas traduções da Bíblia que foram feitas a partir de escritos, traduções feitas a partir de escritos que já eram traduções dos originais. A Bíblia foi escrita, eu acho que vocês devem saber disso, né? Em hebraico, né? Em aramaico, basicamente, né? Em línguas que são de difícil compreensão, né? Para quem não mergulhar profundamente na linguística. Né? Estudar latim, ok, é razoavelmente tranquilo. Né? Eu tive o privilégio de estudar um pouco, mas não me pergunte mais nada, porque eu já não lembro de mais nada. Né? Até porque eu não sou um estudioso atualmente, né? Desses temas todos que eu me dediquei longos anos da minha vida. Né? Então, o que ficou para mim e que me autoriza a conversar um pouco com vocês sobre esses temas, né? São algumas questões muito claras. E, então, passa por responder a tua pergunta. Né? A Bíblia é um livro que narra, né, histórias, que narra crenças de povos, das mais variadas épocas ou períodos os quais foram escritos esses textos, que são períodos muito distantes. Ao contrário do que se possa pensar. A Bíblia não foi escrita do começo ao fim, né, como se escreve um livro rotineiramente. Né? A Bíblia, como o próprio nome diz, Bíblia significa biblos, ou seja, biblioteca, uma coleção de livros. Então, a Bíblia é um apanhado, né? É um aglomerado, um conjunto de muitos escritos que faziam parte de tradições de diferentes povos daquela época, né? Daquele período. Então, nós temos manuscritos, a maioria, tudo manuscrito, obviamente, né? Nós temos manuscritos que são de diferentes culturas, de diferentes períodos históricos, e que têm diferentes intenções na narrativa desses textos, certo? Muitos serviam para transmitir cultura da época, outros crenças, outros poesia pura e simplesmente, entende? Então, quando foi composta a Bíblia, como a gente conhece hoje, foi-se feita uma coletânea de diferentes narrativas, diferentes escritos, que dessem conta de contar a história do povo de Deus. Existem alguns livros que foram erradicados, né, que foram tirados, não tem mais. Fala-se muito sobre o livro de Enob, né? Não é só um, Não, né? tem muitos Existe, né? escritos E por que não foram que será que eles incorporados foram na Bíblia, né? tirados? Então, não é que eles foram tirados, por que eles não foram incorporados na Bíblia, melhor dizendo, certo? Isso. Por quê? Porque a composição da Bíblia atendeu a um propósito, certo? Quando você vai escrever qualquer tese de mestrado, doutorado, ou coisa que vale, um artigo científico, né? Você elege o tema, certo? Levanta hipóteses e começa a validá-las ou invalidá-las, né? Para construir um discurso, né? Uma narrativa que atenda aquele objetivo da tua escrita. Eu estou, de certa forma, fazendo um comparativo que não é muito fiel ao que foi a Bíblia, mas serve para compreender um pouco, né? Existia uma intencionalidade clara na composição da Bíblia como ela é hoje, né? Como eu falei, que passava por tentar contar a história de um povo em busca da Terra Prometida, né? E para contar essa história, você tinha que contar a origem desse povo. Então foram buscados muitos textos, né, que pudessem servir para construir essa narrativa. Então o texto, por exemplo, do Gênesis, que fala da criação do mundo e dos primeiros seres, né, Adão e Eva, sabia que esse texto é um poema? Não é um texto histórico? Não é um texto... Enfim, você poderia pensar em qualquer gênero literário. A Bíblia ela é composta de muitos gêneros literários. Então, quando você
tenta ler a Bíblia e tirar alguma interpretação dela, se você não tiver uma formação teológica consistente, né? Não conhecer um pouco de propriedade, eu diria, né? Sobre linguística, né? Você não vai entender absolutamente nada ou vai entender tudo totalmente errado, né? Então, tem textos que estão num pedaço de um dos livros, mas que faz parte de outro livro. Tá? Ele foi extraído de lá para cá, por quê? Porque ele fazia sentido naquela narrativa daquele livro. Ou ele complementava aquela narrativa. Então, é uma coxa de retalhos, literalmente. E você está tocando numa frase muito interessante, uma narrativa. Uhum. Dentro dessa frase narrativa, que também eu faço junto a você essa dúvida que você veio lá atrás, que eu também sou do catolicismo, a Igreja Católica sofreu períodos bem conturbados com a humanidade, há muitos e muitos anos atrás. Era necessário ter o controle dessa humanidade. Em que época foi escrita essa Bíblia? Né? E se a Bíblia escrita, narrativa, interpretada, foi usada para se conter e se manter esse povo diante da igreja? Controle. Muito bem. Então, você está tocando num ponto que tem a ver com a pergunta primeira. Eu sou filósofo de formação, então, e por jeito de ser, de ver a vida, né? Então, eu vou passear por diferentes temas, mas normalmente eu estou costurando tudo. Sim. E num dado momento eu vou resgatar algum ponto que parece que ficou esquecido. Às vezes eu esqueço. A gente Mas faz não um jeito de lembrar. necessariamente, Mas tem a ver com o conceito de Deus. Então você toca num ponto importante. As religiões, sem exceção, tá? Falando de grandes religiões e muitas que não são religiões, são seitas, como o caso das igrejas evangélicas hoje, né? São manifestações, né, de religiosidade baseada muito em estruturas de poder, principalmente econômico, né? E o cristianismo não escapou disso, certo? Então nós estamos falando, quando se fala em teologia, é importante considerar, e acho legal a gente falar isso já, que teologia não se refere ao estudo somente da Bíblia, não se refere somente ao estudo sobre o cristianismo, nem ao judaísmo, né, nem ao islamismo, enfim. Teologia diz respeito à tentativa de se compreender o fenômeno da espiritualidade, daquilo que nós não conseguimos compreender de pronto, e a gente busca explicações, né, nas mais variadas, enfim, Das mais variadas formas. né? E as religiões, né, sabendo que esse é um dilema da humanidade, de onde viemos, para onde vamos, né? Por que estamos aqui? Por que existe dor, sofrimento? Por que existe alguém, lembrando do começo do teu questionamento, por que existem pessoas que vivem super bem, né, com abundância, e tanto sofrimento, tanta miséria, né? Por que existe tanta violência, né? Enfim, todas essas questões, né, nos leva a tentar buscar explicações para elas. E as religiões vêm de encontro a essa necessidade humana, né? Então a teologia não está preocupada, não deveria pelo menos, né, estar preocupada apenas em justificar a sua própria crença, como no caso do catolicismo, do cristianismo. Eu posso afirmar para vocês hoje com bastante tranquilidade que depois de ter passado pela formação que eu passei, o que menos me sinto é católico, o que eu menos me sinto é cristão, né? O que menos me sinto é religioso. Agora, você está falando com um homem de muita espiritualidade. Sim. Certo? Que o aprendizado que eu tive,
né? Ao me debruçar sobre a história das religiões, sobre a história, né, da trajetória humana, que a filosofia mergulha com bastante profundidade, né? Isso tudo me trouxe para um lugar de muita abertura às diferentes necessidades humanas, né? E também de muita crítica, entende? Então, hoje eu sou muito cético às soluções que as igrejas trazem, oferecem. Pague o dízimo que você vai ter prosperidade. A teologia da prosperidade, ouviu falar? Sim. Está muito em voga, né? E é uma aberração, é uma manipulação do divino absurda, né? Da espiritualidade de forma absurda, porque todos nós, quem de nós já não se sentiu vulnerável, fragilizado? Né? A doença faz isso com a gente, né? De uma maneira assim, inequívoca, né? Quando você se adoece, você se conecta com a sua fragilidade, né? Nós passamos por isso. Mas enquanto a gente está bombadão, assim, que nem o Carlos, né? Que nem a Tati, né? Extremamente saudáveis, né? Bom, eu também me incluo aí, Com né? certeza. Porque eu tô com mais de 200 anos e tô bem pra caramba, né? Matusalém, daqui. O homem tá inteiro, joga futebol toda semana. Eu estou Né? sabendo. Pedalo bastante. Pedala bastante. Né? E vivo pendurado nos meus trapézios, no meu espaço, né? Então, as religiões passaram a explorar essa fragilidade humana, essa tentativa de compreender por que a gente nasce, por que a gente muitas vezes sofre, né? E aí então surgem as diferentes narrativas sobre o divino, o Deus, aquele Deus que é bondoso, né? Que perdoa, certo? Que perdoa inclusive aqueles que fazem muita merda, né? É só ele ir lá na igreja, ele pode roubar, matar, fazer um monte de merda. Mas se ele se converte, né? Você Se tá salvo. deixa batizar, ele está salvo, né? Salvo do quê? Opa, eu fiz essa pergunta com um cliente meu, ó. Ele fez esse questionamento e eu falei, mas salvo do quê? Salvo do quê? Né? Aí a gente entra, então... O mundo é um lugar que você tem que penar para ser salvo? Né? Eu não entendi. Essa vida é tão bonita, né? Tão bela. Vai ser salvo do quê? Então, a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é: alguém voltou para contar a história depois que morreu? Eu desconheço. Né? Porque Jesus, que dizem que ressuscitou, né? Vai embora. Porque nós nem sabemos, nem olhar para trás, né? Chega. Né? Esse mundo é doido. Nós temos muitas controvérsias nessa narrativa aí. O que se pretendeu, né, transmitir, né, para aquele povo naquela época com o histórico da ressurreição? Isso é um tema para mais conversa. Né? O que importa é dizer o seguinte: quem é que voltou para contar a história? Ninguém. Né? Que certeza a gente tem, a não ser deduções, de que eu sou reencarnado de um sapo que viveu na geração anterior? Eu respeito todas as crenças, tá? Eu não estou aqui para menosprezar nenhuma das crenças, né? Então, existe a crença na reencarnação, né? Mas eu acho o seguinte: se ela responde bem aos seus anseios, aos seus dilemas, ok, tá? Mas se você quiser conversar um pouco sobre isso, a gente pode conversar, né? E eu sinto que eu sou convidado para isso aqui, né? Por favor. Então eu me atrevo a dizer que não, eu não acredito em vida após a morte, porque eu não acho necessário. Se fosse necessário, alguém teria vindo aqui para dizer para a gente que isso era necessário. E ninguém veio dizer. Entende? Ninguém veio dizer isso. Né? O que as religiões todas fazem é construir um arcabouço, né, de crenças, e que, ok, se você acha que elas atendem a sua necessidade, de novo, tudo bem. Né?
O que importa, finalmente, é o que eu faço com essas crenças na minha atual existência e não na futura, certo? Então, se o cara fez um monte de merda e se converteu, né? Se realmente ele está refazendo, né, a trajetória dele e tentando consertar o que ele fez de errado, legal, essa religião está fazendo bem para ele. Mas se ele está ali só para se sentir perdoado, né, e continua, né, por baixo dos panos, ainda sendo corrupto, né, sendo violento, o que é muito comum, né, sendo preconceituoso, né, sendo homofóbico, e não por aí afora, né? A gente sabe de muitos casos assim, né, que se escondem atrás de um título, né? Eu pertenço a essa ou aquela confissão religiosa e faz um monte de coisa errada, né? Então é isso. Eu entendo que a nossa vida ela é mais do que o bastante para nós. Nós temos um período, né, de existência que está aumentando a nossa estimativa de vida, né? Antigamente, um cara com a minha idade já era considerado um velhinho, né? E hoje, né? Hoje eu acredito que 80, 90 anos talvez caiba o título, né? Então é preciso aproveitar ao máximo dessa vida, Sim. dessa existência, né? Eu já vou fazer uma nova pergunta para o senhor. Vini, vem cá. Mais um trabalho feito pelo nosso querido Vini. Olha, e esse foi um pouco perigoso, porque ele fez com navalha, enquanto conversávamos com... Ele usou navalha? Navalha. Esse homem é bom. Chega pra evitar o barulho, pra você poder falar melhor. Quem quer cortar o cabelo com você, Vini? No Salão do Homem. Pois é, mas fica onde? Salão do Homem, Vini? Não sei o endereço. É Campeche, é na Nossa Rua Real, Senhora. perto do ponto 10. Menos um ponto. Rua Auro Leal, 984 Campeche, Florianópolis. Salão do Homem contra o Vini e o Carlos. Escolha. Você tem o poder da escolha. E está curtindo essa conversa? Está gostando? Então não esquece, vai lá, inscreve-se no canal, compartilha essa conversa maravilhosa, curte a nossa página e aciona o sininho para receber notificações. Professor, pode continuar. Opa! Posso perguntar? Pode perguntar. Vou virar aqui. Será que a gente deixa ele perguntar depois de errar o endereço do próprio salão? Não, deixa. É normal. Vamos lá. Assim, você estava falando sobre essa questão de... É confuso esse negócio, né? Mas assim, ó. Todo ser humano, dependendo da religião, a gente nasce sabendo o que é certo ou errado. Porque eu acredito que a gente existe... todo mundo nasce com uma questão moral. Você pode nascer lá no meio do mato. Você vai saber o que é certo ou errado. Nunca teve contato com ninguém na sociedade. Então a consciência sabe o que é certo ou errado. Se a gente nasce com essa essência dentro da gente, não existe, será que um juiz para julgar? Porque se existe uma lei, a gente já nasce com essa sensação de lei, do que é certo e errado, não teria um legislador ou um juiz para julgar isso? Por que eu teria essa essência dentro de mim do que é certo e errado? Eu tenho essa dúvida. Muito bem. Obrigado. Você tocou num ponto muito importante, Edinho, tá? Só eu ousaria fazer uma pequena correção. Nós nascemos instintivamente com a capacidade de identificarmos o que é bom, o que faz bem, o que não faz bem, o que é certo, o que é errado, a partir de princípios éticos e não morais, tá? Porque moral é aquilo que nos é colocado. Princípios morais dependem muito de culturas. Então, o que é moralmente correto para nós, brasileiros, né, pode ser muito perigoso você agir assim no Islã, né, em países de outras culturas. Como tem outros países, né, que casam meninas com 11 anos. Né? Então, são princípios morais que permitem, por exemplo, que uma mulher que não é mulher ainda, é uma menina, ela não está preparada biologicamente, organicamente, para ser mãe. Tem culturas que sim, afirmam que é a hora dela ser desposada, né? Isso são princípios morais e não éticos, que dependem da cultura, da religiosidade, do conjunto de crenças desse povo. Que volta para a religião. Percebe? Né? Percebe? Então, o que a gente precisaria era fazer um mergulho,
na nossa condição humana, né? Nas nossas, naquilo que é essencialmente humano, que é exatamente o que o Vini acabou de falar, que são princípios éticos inerentes à nossa condição humana. Nós somos capazes de saber se estamos fazendo mal, né, para o outro ou não. Por quê? Porque se eu cometer algum tipo de agressão ao Carlos, ele vai sinalizar isso. De alguma forma, ele vai sinalizar o desconforto. Certo? Se essa agressão for verbal, se ela for uma agressão física, né? Se for, enfim, né? Ele vai reagir de alguma forma. Às vezes, paralisado. A agressão às mulheres, normalmente, recebe respostas de paralisia, né? E aí, muitos machos costumam afirmar, né? Eu estava vendo uma matéria sobre isso agora há pouco, por isso que eu estou meio indignado, né? Com comportamentos misóginos, né? Onde a mulher, por ela ter travado, não ter conseguido reagir a uma violência, a um assédio, a uma agressão, né? Sobretudo de caráter sexual, né? De origem sexual, é natural que a mulher tende a se contrair, né? A se retrair, né? Porque é assustador, é uma agressão, né? Que de repente você nem espera daquela pessoa, às vezes é uma pessoa muito querida, muito doce, muito amável, né? E que de repente passa a te agredir, né? Então, isso é interpretado, né? Como uma aceitação, né? Uma concordância da mulher a essa agressão, né? Eu agrido o Carlos, né? Destruo a reputação dele, falo um monte de coisas e ele não consegue reagir, né? É como se ele estivesse concordando com isso. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Então a gente sinaliza quando a gente agride, quando a gente passa do ponto, sempre, né? Isso é muito perceptível quando somos crianças, né? As crianças são boas por natureza, que é isso que o Vini falou. Nós nascemos gente boa, sabe? Mas nós somos frutos do nosso meio, do ambiente em que a gente vive. Então, se na minha família eu resolvo os problemas com grito, com agressividade, com violência, né? Essa criança que está crescendo nesse ambiente vai normalizar esse comportamento e provavelmente vai se tornar um adulto agressivo. Se o pai usa a arma o tempo inteiro, né, para se defender, para dizer que ele é poderoso, né? Não estou falando de profissionais que precisam usar Sim. esse recurso, né? Mas pessoas que acham que estar armado significa, né, poder e, portanto, segurança, né? A criança que vê um adulto, né, da família, sobretudo um pai, né, usando desse artifício, desse recurso para ser respeitado, ser valorizado, ela provavelmente vai depender desse recurso. Ela vai reproduzir ele na frente, né? Então, a gente precisa, sim, de ensinar, né, não princípios morais, mas éticos, né? Quando uma criança pergunta está certo ou está errado, a gente deveria pensar duas vezes antes de responder, sabe, Carlos e Tati? A gente deveria perguntar o que é que você acha. Entende? Que a criança nasce com um repertório capaz, voltando ao que o Vini falou, de saber dar uma resposta, né, mais ou menos assertiva. Sim. Né? Mas a gente tende a ir moldando a criança desde muito cedo, dizendo isso está errado, né? Ou isso está certo. Né? O coleguinha te maltratou na escola, vai lá e devolve com a mesma moeda, né? Desce o cacete nele, né? Cara, eu acho que a gente deveria repensar a forma como a gente lida com crianças, né? E essa necessidade de atribuir a uma vida futura, né, a reparação de coisas que a gente faz aqui, nada mais é, a meu ver,
do que uma forma de eu me eximir da responsabilidade de ser um pouco melhor cada dia. Tudo bem errar, tá tudo bem, nós nascemos com a capacidade, né, de errar e aprender com os erros, certo? Nós não precisamos de divindades que venham nos oferecer recursos para a gente ser melhor. Basta que a gente olhe ao nosso redor e veja se a gente está fazendo bem para o outro ou não. Né? Eu sempre digo isso. A caridade é o bem que a gente faz para o próximo. O Deus é o que a gente pode fazer de melhor na vida do outro. Quem é Deus? Né? Né? Já pulou a pergunta lá na frente. Tá tirando o meu roteiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como se diz, tu pode ir lá e eu posso voltar depois. Né? Vamos seguir do roteiro. Quem é Deus? Se você observar, na maioria das crenças, Deus é um ser provido de atributos humanos. O próprio Deus dos cristãos, né? A forma como a gente representa ele, para começar, é masculino. Né? Isso tem a ver com uma cultura, né? Com um patriarcado. Né? Se o nosso conjunto de crenças do nosso Deus, né? Principalmente o Deus do cristianismo, né? Nascesse numa cultura do matriarcado, provavelmente seria feminino, certo? E estaria tudo certo. Né? Então, Deus né, é muito do que nós acreditamos que queremos que Ele seja. Né? Deus é uma entidade que nos compreende. Então, a gente acredita, né, que tem um ser, né, que me compreende. Certo? Mas tá, e aí? Você falou, e esses deuses vingativos? Né? Esses não me compreendem? Né? Se eu fiz sempre o bem, né, e estou sempre me ferrando, por que Deus está me castigando? Né? É bom ver, sei lá, na tua história, né, em outras existências. Eu acho arriscado ir por esse caminho. Né? Acho arriscado. Então, Deus tem muito de projeção nossa, certo? E tá tudo bem, tá? Eu confiar, né, num ser que alguns chamam com esse ou aquele nome, né? Mas eu confiar num ser, numa divindade, que no momento da minha solidão mais profunda, né, eu posso acessar, porque ele está aqui dentro de mim, né? E posso rever a minha vida, a minha trajetória, a minha existência, e ver o que está faltando para eu viver melhor e fazer com que as pessoas que estão comigo vivam melhor. Né? O que acontece é que, normalmente, esse Deus é propriedade de algumas religiões. E para eu acessar ele, eu preciso de ir até o templo onde ele está. Né? E aí a gente cai numa estrutura de poder e dominação que precisa, né, de seres humanos, né, Seres externos. que me permitem, né, me favoreçam ou me possibilitem o acesso a essa divindade. Né? Olha que curioso, na trajetória bíblica, né, você vai se deparar com um Deus lá atrás que caminhava com o povo. Ele estava na arca da aliança, das tábuas da lei lá e tal, né? E essa arca caminhava com o povo. Tá? Num dado momento, a estrutura política da época, né? O império da época, nós estamos falando aí, sei lá, de 400 depois de Cristo, aproximadamente, né? Ou melhor, antes de Cristo, né? Sentiu-se a necessidade de trazer esse Deus, esse povo que estava muito rebelde, né, para dentro, ou para o lado,
da estrutura de poder, né, do imperador, para que eles pudessem exercer, né, um poder sobre aquele povo. Esse povo estava muito livre caminhando por aí. E eles tinham um Deus que impulsionava eles, que animava eles a seguir adiante, né? Então, num dado momento, esse Deus que estava junto com o povo, né? E que eu acredito que está aqui com a gente hoje, nesse momento, né? Ele foi trancado, né? E se tornou propriedade, né, das estruturas religiosas. Que acreditavam que tinham essa propriedade, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Agora eu vou voltar lá atrás. A gente falou de Deus e uma boa elucidação sobre isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que ali você respeita todas as etnias, né? Todas as religiões. E algumas creem em que você morre, vai para o céu, passa para um determinado lugar, aguarda para depois virar um anjinho, colocar a asa e estar lá do lado de Deus. Outras acreditam que você precisa ser salvo, esperar o julgamento, né, para depois ir para esse lugar. Outras acreditam que você cria-se uma evolução e uma reencarnação, né? Todas têm a sua teoria. Mas o viés espiritualizado, você acredita que a vida acabou aqui? Tem algo a mais do que aqui? Seja uma evolução astral, ou uma evolução espiritual, ou um outro lugar que você possa ir? Eu não sinto necessidade de acreditar nisso. Sim. Entende? Acabou? Então, você canta a fé? Pode pegar, por favor. Desculpa, Guilherme. Eu não sinto necessidade de acreditar nisso, sabe, Carlos? Uhum. Eu acho que é um privilégio, Sim. né, de nós humanos podermos ter uma vida tão gostosa como a gente tem. Sim. Né? Cheia de desafios, né? Mas temos capacidade de enfrentar e superar os desafios e tornar a nossa existência bonita, né? E o que é uma existência bonita? Se não, né, tornar esse planeta, esse mundo um pouco mais gostoso, habitável, né? No fim das contas, na verdade, isso pouco importa, porque no fim a gente não sabe se vai ter alguma coisa ou se não vai. Você entendeu? Então, não importa, o que importa é o que a gente pode fazer no aqui e agora. Exatamente. Se a gente vai morrer, vai voltar. Se a gente vai morrer, vai ficar no purgatório. Se a gente vai morrer, vai para o céu, para o inferno. Na verdade, a gente não sabe, não importa, e não vai ter o que fazer. Então, o problema, no meu entendimento, de quando você se cerca de muitas crendices, né? Não estou falando de crenças, mas crendices, né? O que distingue uma da outra, né? Crenças eu entendo como um repertório necessário para a manutenção da vida, né? Povos originários, como os indígenas aqui da América, né? Das Américas, enfim, povos originários de qualquer ponto do planeta, né? Orientais e ocidentais, enfim, de qualquer região do planeta, tem um conjunto de crenças. Os povos originários, os nossos indígenas aqui, se nutriam por um conjunto de crenças relacionadas à natureza. Isso era muito lindo. Xamanismo, entende? no caso. O xamanismo tem a ver com isso também, né? Então, a natureza era capaz de suprir essa necessidade do divino, do inexplicável, do inalcançável, né? Para eu poder ter energia para viver melhor, acordar todos os dias, né? E lutar para me manter saudável, manter o meu filho saudável, né? Para que a minha companheira tenha um ambiente gostoso para viver, né? Enfim, que a gente tenha uma vida gostosa, a minha tribo, né? Eu preciso ter energia para isso. Onde eu busco energia além do alimento, né? Além da natureza, dos raios do sol, né? Eu busco energia, né, aqui dentro, na vontade de viver, né? Na vontade de viver, certo? Então, para eles, o sol bastava, o Deus Sol, né? Ele bastava para eles. E era um Deus visível, eles viam Deus todos os dias, do nascer ao pôr do sol, né?
E como se não bastasse, eram presenteados com a lua, né? Que era outra divindade, os raios, né? Enfim, todos os recursos da natureza, recursos não, isso é uma palavra perigosa, né? A natureza não está aqui para servir a nós, mas para servir a vida, né? Então, elas não são recursos a serem consumidos, né? Mas são um cenário para que a nossa existência seja cada vez melhor, mais gostosa, né? Mais justa, né? Que não haja explorações, que alguns sejam donos de uma boa parte da natureza e outros não tenham uma sombra de árvore para se encostar, né? Então, esse conjunto de crenças ele é necessário para nos mantermos vitais, acordar de manhã, né? E viver bem esse dia, sermos alegres, brincantes. Nós nascemos como seres brincantes, sabia? Mas a gente vai falar disso depois, talvez, né? Que é a minha rotina. É onde eu fui buscar, né, a origem daquela energia, daquela vitalidade, daquela fonte de vida, que muitos chamam de divino, né? Que todos os dias se manifesta para nós e a gente não se dá conta. É o divino que está presente numa criança. Mas voltando, o conjunto de crendices tem a ver com uma série de explicações simplistas, né, de fenômenos que a gente não consegue, às vezes, compreender, né? E muitos fenômenos a gente deixa de compreender, às vezes, por não ter acesso a um conhecimento científico, certo? E ok, né? Mas é um problema, certo? Então, quem tem a responsabilidade de conduzir um grupo, uma tribo, né? Então, sempre existiram líderes religiosos, né? Os pajés nas tribos, né? Os gurus, né? Os mestres, enfim, né? Sempre existiram figuras que sustentam, né, a vitalidade de um povo. Sempre existiram, né? E as histórias das religiões nos provam isso, né? Foram pessoas que se destacaram como seres iluminados, né? Como algumas religiões chamam, né? Que nada mais são do que pessoas capazes de olhar para o outro, de ouvir o outro, Compreender, né? de acolher o outro, né? Esses são os mestres, os sábios, né? São pessoas simples, pessoas de muita sensibilidade, pessoas capazes de conviver com o silêncio, né? Pessoas diferentes. Então, as crendices muitas vezes atrapalham, tá? O pleno exercício da vida. Eu preciso, né, todos os dias fazer um ritual. Ok, mas se você se tornar escravo desse ritual, ele deixa de te fazer bem. Entende? É isso que eu ia. Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso. Sobre qual a importância das práticas, como oração, meditação, essas práticas, né? Ou tanto religiosas ou não, mas oração, meditação, jejum, seria tipo uma forma da pessoa, um método para a pessoa aumentar a frequência dela. Qual seria a importância dessas práticas? Eu digo porque eu estou dando exemplos aqui dele como oração, meditação e jejum. Eu sei que é uma prática, eu sei até porque tem na Bíblia sobre o jejum e o jejum muitos evangélicos praticam, no caso a meditação não só para pessoas que são de determinada, né? E a questão da oração também. Perfeito. São práticas absolutamente necessárias para a manutenção da vida, né? Porque essas práticas, tá? Essas e outras tantas que você não elencou aqui, né? Mas que em diferentes culturas existem, a prática da yoga, né? Enfim, muitas práticas, né? Mas sobretudo a meditação, né? São práticas necessárias para que nós nos conectemos com a nossa essência, que é, né? Nós somos essencialmente seres
ritmados, nós temos ritmos, tá? O que eu quero dizer com isso, né? São as frequências energéticas? Não. Nós acordamos depois de um longo período de repouso, nós passamos um período de vigília, nós precisamos nos alimentarmos, certo? Em alguns períodos, então são rituais necessários, né, de autonutrição. Eu preciso me alimentar, né? Nós precisamos respirar, então nós temos o ritmo da respiração, mas nós temos um ritmo primordial, né, que a gente descobriu que ele existe quando a gente estava no ventre da nossa mãe, que é o ritmo do coração, da batida do coração. Então nós somos essencialmente ritmados, tá? Eu sou facilitador professor de biodança, né? Em final de formação agora, certo? Na verdade falta escrever a minha tese de conclusão de Biodança, curso. quero saber mais a respeito né? disso depois. Que tem a ver com esse resgate desses ritmos, desses rituais, tá? Então, ritmos também podemos tratar como sinônimo rituais. Nós somos essencialmente ritualísticos, nós precisamos disso. Precisamos de momento de parada, de um momento de fazer silêncio, ou de momento de ouvir uma música que nos reconecte com esses ritmos da respiração, uma música que nos ajude a respirar melhor, né? Muitas vezes a gente se dá conta que está falando e a respiração não acompanha a fala, falta ar, né? Por quê? Porque nós não estamos respeitando um ritmo que é vital, que é a respiração, né? O nosso coração se altera nas batidas, por quê? Porque nós estamos sentindo algum tipo de alteração. Eu estou nervoso, eu estou estressado, eu estou irritado, então o coração começa a alterar as batidas e isso descarrega na corrente sanguínea uma série, né, de substâncias, né, que vão acarretar modificações na nossa forma de reagir, né, diante das diferentes situações. Né? Os neurotransmissores que caem na nossa corrente e chegam até o nosso cérebro e desencadeiam uma reação, às vezes, inesperada. Eu estou com medo, eu reajo dessa ou daquela forma. Paralisia ou agressividade. E assim por diante. O que eu quero dizer com isso é que essas práticas que, de certa forma, as religiões procuram introduzir na rotina das pessoas, né, são práticas requeridas para a manutenção da vida, sim. Né? A oração, né, ela é um recurso, né, para quem tem um conjunto de crenças, certo? Que ajuda ela a se conectar com ela mesma, né? Através dessa conexão com o divino que ela acredita, certo? Então, tá tudo bem você ter uma série de crenças mais variadas, né? Eu vou sempre reconhecer a necessidade desse conjunto de crenças que existe na humanidade, que sempre existiu. Desde que elas tenham algum resultado positivo na vida da pessoa, né? Que te torne uma pessoa melhor, mais calma, mais capaz de empatia, certo? Mais capaz de presença, né? Enfim, mais capaz de te reconectar com aquilo que nós nascemos, né? E que na medida em que crescemos, eu costumo brincar com o termo, né? Na medida em que nós crescemos, nós sofremos um processo de adulteração, nos tornamos adultos. O que é adulto etimologicamente falando? Né? A origem da palavra tem a ver com adulterare, vem do latim, né? Tem algumas outras variantes na forma de interpretar, mas originalmente tem a ver com modificar algo nas suas propriedades essenciais. Então, nós nascemos com aquele repertório que a gente falava antes, do Vini, né? Um repertório capaz de sermos seres afetivos, né? Amorosos. Nós, humanos, sobretudo, somos mamíferos. E uma característica de nós mamíferos, né? Nós, cães, gatos e um monte de mamíferos espalhados por esse planeta, é a afetividade, porque o mamífero,
né, ele encontra sustento primeiro no leite materno, né? E a doação do leite, né, da vitalidade que passa por esse alimento, nada mais é do que um gesto de amor, de cuidado, de carinho, de afeto. Então a gente aprende, quando a gente está mamando a nossa mãe, a gente aprende a ser afetuoso, né? A receber carinho e a dar carinho. Quantos bebezinhos você não vê apalpando o seio da mãe, a mão escorrendo no braço da mãe, ou chegando no rosto da mãe? A gente nasce Verdade. afetuoso, carinhoso, gostando de abraços, e depois, por que num dado momento, isso tem a ver com a biodança, tá? Num dado momento a gente perde, né, a capacidade de sermos assim, né, naturalmente afetuosos. Por falta desse equilíbrio, Porque a gente é quem corrompido sabe... pelo meio que a gente vive. Então, com essa falta desse equilíbrio mental em que você, ou espiritual, que você não consegue manter durante o processo da vida, de encarar como o adulto, né, crescendo, vai tendo processo natural de trabalho, casamento, a rotina diária. A gente chama de rotina, mas é o viver, né? Todo mundo passa por isso, né? Rotineiro. Então, devido a esse processo, as pessoas não conseguem manter esse equilíbrio e depois de um certo tempo buscam voltar a esse equilíbrio. Entendeu? É isso. Esse processo de nos tornarmos adultos, né, Basicamente é isso mesmo. faz com que a gente comece a ver que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não posso brincar porque agora eu preciso trabalhar, né? Eu não posso, enfim, expressar as minhas emoções, eu não posso chorar porque eu sou homem, eu sou macho, né? Enfim, um monte de coisa, né? Então, na medida que a gente vai crescendo, vão nos dizendo um monte de falsas verdades que vão sendo normalizadas, né? E a gente se desconecta dessa essência. E depois a gente fica na luta para descobrir quem nós somos realmente. Isso, mas Vou voltar a ser dentro eu. disso existe uma pontuação, né? Existe um mundo aí fora. Nós estamos falando de indivíduos, né? Dentro desse mundo são um percentual muito pequeno. Hoje, eu acho que é interessante essa teoria, mas hoje como viver com essa teoria ou com essa vivência dentro desse mundo que te cobra tanto? Como você consegue equilibrar isso olhando para um mercado lá fora, ou uma vida lá fora, que te cobra mais do que o necessário e você acaba também se cobrando mais do que o necessário? Como achar esse ponto de equilíbrio e tentar viver dessa forma? Porque tem muito mais lá do que aqui. É isso, Carlos. Na verdade, nos imprimiram muitas necessidades das quais nós realmente, se pensarmos um pouquinho, a gente não precisa delas. Sim. Né? Nós humanos precisamos basicamente de quê? Moradia é uma necessidade. Nos protegemos, né, das intempéries, né, do ciclo da noite e do dia. Para a gente repousar, a gente precisa de um lugar confortável para repousar, para dormir. Então, ter um acesso à moradia é uma necessidade humana. Né? A alimentação, né, saudável, né, é uma necessidade. Ter a possibilidade de vivermos como seres brincantes, alegres, que passeiam, que correm, que lutam, que mergulham no mar, né, que sobem numa árvore, enfim, né, é uma necessidade humana. Normalmente a gente faz isso quando a gente tira férias, né? Então, você pode ser plenamente humano em alguns momentos da tua vida, né, em alguns períodos do ano, né? Fora isso, você tem que ralar muito, né? Porque você precisa ser uma pessoa de sucesso. Né? O que é ser uma pessoa de sucesso? Né? Se não ser reconhecido pelo seu trabalho. Né? Você é uma pessoa de sucesso. Tenho certeza que quem vem no teu salão reconhece o cuidado, né? E quando sabe o endereço. Né? Agora sabe. Agora sabe o endereço. Ele nunca mais vai esquecer o endereço. Jamais. Né? Então é esse o reconhecimento que a gente precisa. Né? E que ele venha na forma de monetização, ok, no nosso sistema, né, econômico, é preciso que haja um retorno financeiro, que é a forma
como ao reconhecimento, à valoração do nosso trabalho, para que a gente possa ter acesso aos outros bens necessários, né? Então, você oferece um ambiente legal, agradável, como é o teu salão, né? As pessoas ficam satisfeitas em estar aqui, é confortável, né? O teu trabalho é competente, é sério, você sabe o que faz, né? Olha que bonito que ficou a minha careca, né? Vai ter que fazer a barba depois, né? Claro. Vai ter que fazer bem feita só por ter errado o endereço do salão. Né? Então é justo que você receba uma recompensa digna por essa dedicação, por esse esforço. Você Mas não existe a consegue- cobrança, né, Viegas? Certo. Aí as pessoas se cobram a ter, como você falou, não só se cobram, se acostumam a ter e querer cada vez mais, né? É que A nós somos... prosperidade, a gente até conversa muito, eu, a Tatiane, em relação a. Até esses dias conversamos falando sobre isso, né, Tatiane? A questão da prosperidade, a busca dessa prosperidade. Eu, por exemplo, estou num momento de prosperidade espiritual, não prosperidade financeira. Mas enfim, não é o caso. Porque às vezes a gente quer largar tudo e viver de arte na praia. Não, eu não digo viver de arte na praia, mas hoje, na altura do campeonato, na altura da minha idade agora, eu comecei a aprender, estou aprendendo um pouco mais, e rever também, né? Que é a busca espiritual, prosperidade espiritual, ela é muito mais vantajosa, né? Muito mais rentável corporalmente do que a busca do que a da financeira. prosperidade financeira, né? Só que é ao contrário que muita gente acontece lá Mas é fora. que Né? quando a gente começa a buscar e a se entender e a voltar nesse quem sou eu, a gente começa devagarinho se desapegando de algumas coisas e dando mais E o que importância acontece? para Vocês outras. estão entregando a idade de vocês. Quando a gente começa a chegar próximo dos 40, né? Ou passar, Nos primeiros 40 anos da nossa existência, a gente se depara com muitos desafios, né? Primeiro é sobreviver, né? No meio de um monte de irmãos, as famílias, né? Agora são famílias menores, né? Mas é você passar os primeiros anos da sua vida de uma forma gostosa e, enfim, ter acesso a um bocado de coisa gostosa que a infância precisa e tal, poder brincar e existir de uma forma legal, né? Depois vem o período em que a gente precisa, né, se apropriar daquilo que a nossa humanidade construiu de conhecimento. Então começa a fase de você ir para a escola, estudar, e depois a fase de você ter um reconhecimento, né, para essa bela existência que você veio, né? E a sociedade, antigamente, cobrava de outra forma, né, esse reconhecimento. Hoje ela cobra no formato de profissões. Qual é a tua profissão? Qual é a tua formação? Né? Eu estaria ferrado se, pela minha formação, eu fosse um cara de sucesso econômico, né? Porque o que faz o filósofo, né? O teólogo, né? Então, essa necessidade de sermos reconhecidos, né? E muita gente, às vezes, faz escolhas profissionais e acadêmicas, de formação acadêmica, né? Baseado naquelas exigências, né? Sociais, culturais, né? Eu vou fazer medicina. O cara não tem nada a ver com saúde, né? O negócio dele é outro. Mas ele vai fazer medicina por quê? Porque é uma profissão de status. porque quem tu és Né? é quem é baseado nos status ou na profissão da Isso, pessoa. Quem né? tu és? Eu sou médico, eu sou Tanto é que quando você empresário. faz essa pergunta para alguém, Quem você né, quem você é, a pessoa pula todo o resto e vai direto ao que ele tem de profissão, de formação. É pior, de formação, nem de profissão, porque tem muitos advogados que não são, né, não exercem a profissão de advogados, né? Mas ele acha que ele é aquilo. Na verdade, ele nem está conseguindo ser advogado. Por quê? Porque ele tem uma outra coisa mais interessante na vida dele, que tem mais a ver com ele. E olha que legal isso. Né? Tá tudo bem ele ter a formação em direito, né? Mas ele não é o advogado. Hoje ele é um cabeleireiro. Exato. Uai, Eu sou formado em análise de sistemas Olha e aí. estou há 20 anos como cabeleireiro. tá aí, é isso. Né? Então, você é o Carlos. Né? Alguém, né, que compartilha, né, as tuas habilidades aqui nesse lugar, como cabeleireiro. Não significa que o Carlos só sabe fazer isso. Não. Né?
É óbvio que não, né? Então, a gente tem essa necessidade, até os 40, de fazer um monte de coisa. E depois a gente começa Aí a gente começa a a conflitar. fazer perguntas. Tá, mas será que é isso mesmo? Poxa, mas eu deixei de lado algumas habilidades. Mas eu era tão bom em música. Nossa, eu tocava bem violão e parei de tocar, né? E aí você começa a resgatar essas habilidades, essas potencialidades e começa a ficar mais feliz, né? Você pode continuar sendo, né, cabeleireiro, né? Mas volta a tocar o teu violão, né? Volta a surfar, né? Volta a pedalar, volta a subir em árvores e vai por aí afora, né? Então chega um determinado momento da vida que a gente começa a se perguntar assim, mas é só isso? Né? Isso normalmente ocorre lá pelos 40, assim, porque você já está bastante, via de regra, consolidado no seu trabalho, né? Você conseguiu se manter dignamente daquilo que você faz, e aí você começa a perguntar, mas o que mais que eu posso fazer agora? E aí vem uma outra pergunta, que é quando vai chegando um pouquinho mais perto dos 50, né? O que vai dar tempo de eu fazer? Já passou mais do que É, já passou mais do que falta. Você entendeu? Então, em cada período Você da tá nossa rindo vida, aí, Vinícius? Qual é o problema aí Vai atrás? chegar a tua hora. olha, isso é muito legal, cara. Nós somos umas criaturas fantásticas. A gente é cheio de questionamentos, sabe? E a gente precisa fazer isso, entende? Você não precisa de se meter dentro de uma religião só para se fazer questionamentos de para que eu vim à vida. Ok, se isso te fizer bem e te responder algumas indagações, bora, vai em frente, certo? Mas se conecte com a sua essência, tá? Se começarem a mudar o teu jeito de ser e isso te deixa desconfortável, não está explorando habilidades suas, muda, certo? Isso vale para todos. Eu tenho pergunta aí, não? Não, só questionamentos aqui. A Cida está dizendo que foi enganada a vida toda e que devemos seguir a nossa intuição. Beijo, Cida. Obrigado pela participação. Cida, que coisa fantástica, né? Nos falam muitas coisas e a gente acredita nelas e deixa de seguir a intuição. O que é a intuição se não uma conexão A minha é maravilhosa. com a nossa essência? A minha, Quando você sente que não deve fazer, eu falei sobre isso A minha é hoje, maravilhosa. não faz. muita coisa Segue começou. o teu instinto. Muita coisa começou a dar Sabe? certo depois que eu comecei a ouvir. E quando a gente não ouve e vai por outro caminho, sempre acontece alguma coisa que não dá certo. Mas a pergunta que eu quero fazer, até para a gente entrar já no outro assunto, você falou sobre alguma coisa de biodestão. Quais as práticas que você recomenda para quem está buscando esse caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, de evolução, além daquelas que eu comentei, da meditação, da oração, que é o que cada um se conecta, né? Mas essas, na verdade, essas que eu falei foi porque as que eu conheço, né? Eu também gosto muito da dança. A dança é uma coisa que me conecta muito. Eu até estou fazendo um curso de magia, que na verdade a gente aprende muita coisa sobre utilização de ervas, enfim, né? E uma das práticas que me conecta muito é a questão da dança. A dança, colocar o pé no chão ali, né? Eu sou bem, apesar de não parecer, eu sou bem do mato. Eu sou uma pessoa que, às vezes, quando eu tô com baixa energética, eu necessito ir para o meio do mato, eu necessito ir no mar, areia, grama, aumenta realmente a minha frequência. Quais são as outras práticas, assim? A questão da meditação é uma coisa que eu faço com um determinado limite, sabe? Que eu consigo, até por eu ser muito ativa. A oração é uma coisa que eu me conecto mesmo, que eu me conecto. E quais são as outras alternativas, até para conhecimento, para mim e para quem está assistindo, que mais a gente pode estar fazendo para essa busca, para essa conexão? Na hora que você começou a fazer a pergunta, eu não tive dúvida que eu ia começar respondendo
exatamente o que você emendou na sequência, que era sai de casa. Tá? É a primeira coisa, né? É você se conectar com a natureza, certo? E pôr o corpo em movimento, certo? Nós precisamos de momentos de parada, mas precisamos de movimento. Nós somos essencialmente movimento. Aliás, tudo que nós aprendemos sempre foi e é através do corpo, né? A aguinha do Papo de Salão te ajuda bastante. Então, a primeira recomendação, se reconecte com a natureza. Bote o pé no chão, né? Perceba que existe sombra e sol, né? Que existe água, que existe areia, que existe terra, né? Então saia um pouco de casa, certo? Perceba que existem outros sons que não o que você está acostumado a ouvir. A playlist que você tem, guarda ela, deixa ela um pouquinho, deixa um dia pelo menos sem acessar ela. Ela é maravilhosa, mas deixa ela um dia, uma semana talvez, e se permita ouvir outros sons, né? Então eu diria, recomece, né, ouvindo os sons da natureza. Prestar atenção, às vezes, Prestar eu atenção. não entendo, às vezes as pessoas vão fazer uma trilha e levam uma caixa de som. As pessoas vão para a praia e levam uma caixa de som. Gente, a caixa de som a gente pode ouvir em casa. Cara, né? Né? E uma questão mais grave do que levar a caixa de som, talvez esteja se tornando, Tati, é fone de ouvido, Assim. tá? Fone de ouvido. Tudo bem que tem sons que a gente não deve ouvir, a gente tem que tapar os ouvidos, né? E em alguns momentos é estressante, principalmente o barulho da cidade. Mas você ir caminhar na praia com fone de ouvido, não faz isso. E fazer uma trilha com fone de ouvido, não faz isso. Fone de ouvido para mim é para ouvir música clássica. Você entendeu? Para treinar. Né? Tá. E respondendo mais a tua pergunta, né? Que caminhos trilhar, né? O que buscar, certo? Práticas que te reconectem com ritmos. Lembra que eu falava? Nós somos seres essencialmente ritmados. A começar pelo ritmo do coração. Perceba como está batendo o teu coração agora. Está tranquilo? Está normal? Vamos fazer uma aferição para ver como estão os seus batimentos? Né? Perceba a tua respiração. Como está a tua respiração? Você está ofegante? Você está ansioso, ansiosa? A ansiedade nada mais é do que uma alteração nos ritmos naturais que nós temos. Então, quando você está ansioso, a primeira coisa que qualquer terapeuta de esquina vai dizer é: Respira. respira. Não é? O que ele está fazendo? Está dizendo para você, você tem ritmos que são primários, primordiais. Tá? Você falou de dança, Tati. Dance. Amo. Dance. Põe o corpo em movimento, né? Em sintonia com algum tipo de ritmo. Pode ser clássico, pode ser rock, pode ser funk, pode ser... Funk não. Não, né? Eu também não gosto. Mas eu sou um cara muito tolerante. Mas, Eu respeito. né? Não, foi que não. Mas, não. Né? Mas, enfim, ritmos, né? Que dialoguem com os nossos ritmos, certo? Né? Então, dance, certo? Dance. Aí eu falei da biodança Eu ia perguntar porque o que é uma proposta, tá? Terapêutica, né? Que não se apresenta como terapêutica a priori, tá? É simplesmente um encontro semanal, em grupo, né? Para a gente fazer algumas coisas muito normais, muito corriqueiras, como caminhar, né? Como olhar para as pessoas, no olho. Isso é tão difícil para muitas pessoas, né? Sustentar o olhar, certo? E é o olhar que nos traz para a presença. Quando eu fico aqui e olho para baixo, olho para cima, olho do lado, você não vai conseguir se conectar comigo. Você vai perceber que eu não estou aqui. Eu tô angustiado com alguma coisa, né? Então, olho no olho, certo? Então, o que é a biodança, resumidamente, de uma forma muito, simplificando muito, né? A biodança é um sistema muito bem construído. Foi construído por um terapeuta, um psicólogo, né? Que introduziu a música e a dança, a expressão corporal, inicialmente no hospital psiquiátrico. Ele é chileno, um doutor. Né?
Isso eu sou muito ruim com datas, mas pelo menos há uns 40 anos atrás, 50, né? Ele faleceu agora, faz 10 anos. Então, é uma proposta de vivência em grupo, para começar, né? Em grupo, você não faz o processo sozinho, certo? Então você se reúne em grupo para ouvir uma música e se conectar com esse ritmo. Então tem ritmos que são um pouco mais marcados, né? Marcados como o nosso coração, e tem ritmos que são um pouco mais suaves, né? Mais fluidos, como a nossa respiração, como a nossa fala, né? Aliás, não se fala numa sessão de biodança. Uma sessão dura cerca de 1h30 aproximadamente. Então, um professor, facilitador de biodança, ele propõe uma música, às vezes músicas conhecidas mundialmente. Tem muitas músicas brasileiras, e ele era chileno. E ele escolheu, com o auxílio de estudiosos de semântica musical, músicas que deflagram algum tipo de processo interno. Porque não é assim, quando você escuta uma música, não dá uma saudade, outra dá uma tristeza, outra dá uma energia, outra te dá uma melancolia, outra te dá uma paz. Percebe? Eu estou falando de diferentes músicas, estilos de música e ritmos que deflagram processos distintos aqui em nós, no nosso corpo. Alguns é impossível você não se mexer, né? E outros fazer você ficar um pouco mais suave, mais light, né? Então, é uma aula composta disso, de aula, de músicas que nos ajudam a fazer um tipo de movimento, caminhar no ritmo, caminhar de mãos dadas, independente de ser homem ou mulher, tá? Não existe distinção de sexo, de gênero, né? Porque crianças abraçam, beijam meninos e meninas sem nenhum tipo de preconceito. Eles vão chegando na medida em que os adultos começam a interferir, né? A sexualidade não vai aparecer durante muitos anos na vida de uma criança. Sim. Ela vai ser vivida de uma forma muito saudável. Vão tocar órgãos genitais sem nenhum problema, vão fazer carícias sem nenhum problema, e depois a gente transforma isso numa grande desgraça, né? Enfim, numa invasão do outro, né? Uma falta de sensibilidade com o outro. É isso. Então, práticas, Tati, que tragam esse tipo de conexão. A biodança é uma delas. Tá? Eu estou falando porque eu conheço muitas práticas, né, terapêuticas. Algumas eu sou extremamente cético e crítico, não vou nomear aqui para não ofender ninguém, né? Mas o que eu recomendo sempre é pesquise, se informe sobre essa prática que você está fazendo. De onde ela surgiu, de onde ela originou, quem foi o criador dessa prática, dessa proposta, porque invariavelmente tem uma pessoa que pensou nesse tipo de prática, certo? Pesquise, mas pesquise de forma ampla, não só naquilo que fala bem disso, pesquise críticas também. Faz isso, seja estudioso. Esses dias eu pesquisei sobre uma prática também, que eu não vou entrar aqui, né, para não causar polêmica, porque tem uma prática que eu achava muito interessante, que todo mundo indica, e que depois eu fui pesquisar sobre o criador dessa prática, eu fiquei estarrecida. De depoimentos e coisas Você dele. Entendeu? Mas tem muita coisa boa, né? Inclusive essas práticas que não são tão na origem, na essência, ou na proposta, no objetivo que ela diz que tende a ser alcançado, não entregam isso que eles estão prometendo, né? Mas as pessoas acreditam que estão recebendo crenças, né? Mas, independente disso, de elas não entregarem, tem muitas práticas que, de alguma forma, auxiliam, né? Isso tem a ver com as práticas das mais variadas religiões, né? Das mais variadas crenças, certo? O problema é o que se pretende com essa prática, né? Então, quando entra algum interesse financeiro meio escuso, que não é só a manutenção daquela pessoa que está à frente, mas ela quer construir um império, aí é bom você ficar atento. Provavelmente essa prática tem algum dano que você não está se dando conta, né? Mas buscar práticas que te reconectem consigo, né? Então a dança é uma delas, e aí dançar forró, sabe? Enfim,
né? A nossa cultura brasileira, sobretudo, ela é terapêutica por essência, né? Nós temos muitas práticas na nossa cultura que são extremamente terapêuticas, né? Então, vai por aí, tá? Vai por aí, né? Estou pelo caminho certo, então. Rituais, tá? Você me falou, né, um pouco do seu trabalho, né, que tem a ver com rituais, tá? Existem muitos rituais que demandam energia demais e que não entregam aquilo que muitas vezes as pessoas falam, não, faça um ritual disso, daquilo, que vai ser transformador, curador e não sei o que e tal. Tem muita Não. magia. Sim, não existe isso. Magia que te desconecta da verdadeira magia que a criança tem, né? Que é acreditar no inusitado, aquilo que gera encantamento. Então, às vezes, o som, né, de uma pedra que está sendo, né, polida, que está sendo manipulada, né, ela te conecta, né, com a tua espiritualidade. Ela te conecta com os seus ritmos, porque para mim, espiritualidade tem essencialmente a ver com ritmos, né? Com serenidade, com aquilo que te traz controle emocional, né? Que te traz controle das suas ações impulsivas ou não, né? Então, tudo aquilo que te regula, certo? Que te torna uma pessoa mais centrada, né? Que te faz pensar antes de responder, né? Antes de reagir a um estímulo, né? Com certeza vai ser recomendado. Muito bem. Vamos falando bastante da questão criança aqui, né? Então, vem essa frase muito a sua criança. Vocês não entenderam ainda porque ele fala tanto da criança. O Viegas, ele tem uma loja aqui. Posso chamar de loja? Pode. Mas Eu maravilhosa. vou dizer que ela é mágica. Maravilhosa, mas é maravilhosa. Quem não conhece, hoje eu vou fazer propaganda, apesar de não estar patrocinando o Papo de Salão, mas vou fazer uma propaganda sobre essa loja porque eu me encantei, né? Remeteu muito à minha infância. Ele vai nos contar o que é essa loja. Chama-se Oficina do Aprendiz. O que é a loja, Viegas? Essa maravilha que tem ali dentro. Esse encantamento que todos que entram ali remetem à infância. Você usou uma expressão que é fundamental para se compreender o que é a oficina do aprendiz, né? Você usou a expressão encantamento, né? Uma das primeiras habilidades que a gente nasce com ela e que se dá conta muito cedo é a habilidade ou a propriedade de se encantar, de nos encantarmos. Uma criança se encanta com uma borboleta, se encanta com uma formiguinha, né? O que é o encantamento? Essa capacidade de ver além daquilo que se manifesta. Eu me encantei, por exemplo, com isso aqui. Você falou que é microfone. Até agora eu não estou acreditando que é microfone isso aqui. Isso aqui está parecendo um bonequinho, estou com uma vontade de fazer carinho nele. Né? Olha só. Inicialmente eu pensei que fosse um instrumento para, sei lá, de cabeleireiro. Né? Nossa, que fofinho, será que é para passar na cabeça? Né? Faz muito barulho, se passar na cabeça ele faz muito barulho, Faz muito principalmente barulho. ali. Né? Então, eu, como criança que sou, né, eu vi além daquilo. Né? Eu não vi microfone nisso aqui. Né? A criança tem essa habilidade de ver além das aparências. Então, quando ela vê uma pessoa, né, um adulto, ela vê além das aparências. Ela não está interessada se você é engenheiro, se você é médico, não está interessada. Ela vê uma pessoa ali. E se essa pessoa tem algum sinal, né, de presença, de atenção, de cuidado, de que está vendo ela, né, ela se encanta. Entende? Ela se entrega, ela se relaciona. Se ela perceber que tem alguma coisa de estranho, ela se recusa. Ela se recusa. Então a gente nasce com esse repertório capaz de nortear as nossas atitudes, as nossas ações. Pelo sentir. Pelo sentir. Né? E o que eu pretendi com o espaço da Oficina do Aprendiz foi um espaço que desconstruísse, né, no adulto essa falsa concepção de infância
né? Que é uma fase da vida em que ela precisa de provedores. Eu quero dizer com isso, adulto entra numa loja de brinquedos, assim como entra numa loja de roupas para comprar roupas porque uma criança precisa de roupa, precisa de fralda. Adulto leva uma criança para uma escola porque ela precisa de estudar, né? Dá comida para a criança porque ela precisa se alimentar. Dá brinquedo para a criança porque ela precisa de brincar. Eu vou dizer com toda a segurança, tá? Que criança não precisa de brinquedo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o Carlos acabou de falar que ele tem uma loja de brinquedos. Eu vou dizer, minha primeira frase é: nós temos aqui a ilha do Floripa, Florianópolis, a ilha aqui de Santa Catarina, nosso Gepeto. E ele vai explicar por que Gepeto. Criança não precisa de brinquedo, criança precisa de brincar. Tá? Ela tem direito ao brinquedo, com estética, acabado, bonitinho, como o Gepeto faz. Né? Ela tem direito ao brinquedo. Né? Mas o brinquedo tem que ser um coadjuvante na brincadeira da existência da criança. O protagonista é a criança. Tanto é verdade que criança brinca com qualquer coisa. Eu já estava querendo brincar com o teu microfone, certo? Para mim, ele era um bonequinho esperando uma carícia nesse cabelinho, porque como eu não tenho cabelo, eu fiquei fascinado por esse cabelinho aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui não é um microfone, você está me enganando. Então, a criança brinca com qualquer coisa. Porque brincar, o que é, meu querido Carlos? Brincar nada mais é do que ressignificar, né, um ambiente, um momento, né, e se apropriar desse espaço. A criança, ela nasce como ser brincante. Nós nascemos como seres brincantes. E, felizmente, continuamos sendo seres brincantes. Mas esquecemos disso. Nos adulteramos. Né? Brincar não é um verbo de ação. Tá? Eu vou brincar, eu vou trabalhar, eu vou comer. Verbo. Tá? Não. Brincar, na minha concepção, e até hoje, eu desafio quem queira me provar o contrário, certo? E eu já li um bocado sobre isso. Estou falando de teóricos, mundo afora, que definem o brincar como um verbo. Inclusive os nossos dicionários. Até o meu querido Aurélio, que eu sou fã dele. Aliás, eu li aquele raio daquele dicionário até a letra S. Sim, não bato bem, né? Não, agora eu estou bem, né? Naquela época, eu era jovem. Né? Li e ainda anotava as palavras que eu achava interessante incorporar no meu vocabulário. Doido. Né? Brincar é um jeito, preste bem atenção nisso, eu acredito nisso, brincar é um jeito de viver a vida, é um jeito de existir. Meu pai era um ser brincante. Meu pai morreu muito jovem, com 49 anos. Talvez seja por isso que eu resgatei na minha vida o brincar. Meu pai era um palhaço, era um atentado. Onde ele estava não tinha sossego. Meu pai é assim. Ele aprontava com todo mundo, ele era bagunceiro mesmo, sabe? Piadista, ele incomodava todo mundo. Todo mundo amava meu pai. Eu chego hoje na minha cidade natal, depois de... Quantos anos faz que meu pai morreu? Eu tinha 16, era contabilidade, né? Faz uns 40 anos, mais ou menos. Mais, né? Bem mais. Eu chego lá e eu encontro as pessoas, você é filho do Mário Viegas? E imediatamente engato uma história do Mário Viegas, uma sacanagem que ele aprontou com ele ou com alguém conhecido. Uma bagunça, uma festa, alguma coisa. Né? Ele era um ser essencialmente brincante. Né? Então, o que eu fiz, criando a Oficina Aprendiz, foi botar o dedo numa ferida. É uma loja. Mas é uma loja mágica. Quando você for entrar na Oficina Aprendiz, leia um breve texto, bem curtinho, 2 segundos você lê o texto que eu fiz questão de deixar ali para lá de fora da loja. Um acrílico está ali. É no que eu acredito. É um espaço mágico que te diz, não venha comprar brinquedos apenas. Tá, Viegas, mas você vive do quê? Né? Eu estou sempre ferrado, né? Mas eu sobrevivo. Né?
dignamente do que eu faço, né? O convite é que você não venha só para comprar um brinquedo, né? E nem aconselho a comprar na primeira vez que você vai lá. Brinque. Se permita brincar. E quando eu estou falando de adultos. Criança não precisa falar para brincar. Criança entra e já se esbalda, né? Mas o adulto entra, e o Carlos entrou lá, e a primeira coisa, eu fico só observando, né? Fica assim, sabe? E daí a pouco volta ali. E daí a pouco descobre alguma coisa, né? Então tem muita informação lá, né? Tem muita Tem informação. muita. Você precisa de ir lá muitas vezes e provavelmente você não vai ver tudo, né? E o meu propósito é resgatar essa alma brincante, esse ser que se encanta. Cantei. Totalmente. E que se permite sentar no chão e estar junto com uma criança, olho no olho. Comer a comidinha que ela acabou de preparar ali, sabe? Conversar com a criança sobre o que ela está fazendo, né? Se pendurar no balanço, no trapézio. Descer no tubo de bombeiro, lá tem um tubo de bombeiro, Eu né? vi. Você não desceu, né? Não. Mas se você subir as Não escadas... não quis ser intruso, só fiquei aguardando na recepção, só observando Ele ali. foi adulto, mas eu sei que nós vamos destruir esse adulto rapidinho. A próxima vez que você for lá, né? É maravilhoso, né? Então a ideia era essa, né? Botar o dedo numa ferida. Adulto não tem que ter a obrigação de só comprar brinquedo, mas de brincar junto com a criança. Se você comprar o brinquedo, brinque junto com ele. Preste atenção na criança brincando. Conserte o brinquedo dessa criança, não descarta apenas. Por isso que eu trabalho com madeira, tecido, né? Materiais mais naturais, que é fácil de recuperar. São Plástico. confeccionados por você? Porque eu não sei Lá tem dessa uma parte. fábrica também, então o Carlos falou da loja, e juntinho, um pouquinho abaixo, você vê, por um vidro grande, os meus doentes fabricando os brinquedos, Papai Noel. né? No GT? Então, Papai a Noel. Oficina do Aprendiz é uma fábrica de brinquedos. Onde fica? Aqui Aqui na no SC. Trevo do Campeche. Ai, que legal. Na SC, quando você está saindo do Campeche pelo Pequeno Príncipe, você chega na SC, você olha para a esquerda, você vê a oficina aqui na esquina. Uma Né? fachada bonita, vermelha. Eu estou lá com esse Muito projeto há 20 anos, esse ano está fazendo 21 anos. Eu, ao contrário dele, eu já ia entrar igual uma criança. Eu fui fazer um Não, eu convite já a sou ele. eu já sou Já o pensou se eu contrário. chego lá e começo a mexer e não gosta? Assim, não, vou fazer um convite primeiro a ele. Agora que eu já É tenho a muito legal, autorização de brincar, eu no próximo passo lá eu vou começar a É muito brincar. legal, os adultos chegam e dizem para as crianças, não põe a mão em nada, não mexe. Mãozinha para trás, eu já ouvia falar, não, aqui você deve mexer com tudo. Está tudo disponível. Na verdade é uma grande brinquedoteca. Tem brinquedos nas prateleiras que estão embalados, inclusive, ok, não precisa mexer com aqueles porque sempre tem um aberto, que você pode manusear, Ai, que experimentar. bacana. Né? E tem a fábrica onde você pode se permitir, inclusive, participar do processo de fabricação. Eu não faço a oficina, a aula de marcenaria, porque esse não é meu intuito. Eu não estou aqui para formar marceneiros. Eu estou aqui para despertar nas pessoas a arte de fazer algo com as suas próprias mãos, usando da sua criatividade. Se você quiser, vai lá, eu vou te dar pedaços de madeira aos montes, parafuso, o que você precisar. Vou emprestar as máquinas para você fazer um brinquedo. Uma vez chegou um pai lá, com um desenho de um carretão, um carrinho maravilhoso, com direção e tudo mais e tal. Olha, eu fiz esse projeto aqui para o meu filho e eu queria que vocês fabricassem ele para mim. Eu olhei para ele e disse, eu não vou fazer. Ele olhou para mim assim, indignado. Como assim? Falaram que aqui é uma fábrica. Estou vendo a fábrica de Já até brinquedos. sei. Foi você que projetou o brinquedo, teu filho? Foi. Foi legal projetar? Curtiu? Sim. Então agora você vai fazer o brinquedo. Eu te dou, inclusive, os materiais. Se você encarar de fazer o brinquedo, eu te dou os materiais, as máquinas estão à disposição e o meu suporte. Mas eu quero que você faça o brinquedo. Que experiência maravilhosa, né? Eu faço isso regularmente, no Dia das Crianças, eu abro a oficina, não só para que as pessoas comprem brinquedos, até porque eu acho que no Dia das Crianças não é um dia de comprar brinquedo, é um dia de brincar. Né? E aí a gente faz umas intervenções
em todos os ambientes da oficina, e uma delas, das mais mágicas, impactantes, é na fábrica, onde os pais vão com os filhos, netos, enfim, o adulto junto, nunca só a criança. Na oficina do aprendiz é proibido só a criança. Eu já vou levar minha afilhada, como eu faço, Entende? eu sempre, a desculpa é sempre que eu vou levar ela nessas coisas para Agora, é permitido e é desejável que entre adultos sem criança. Entende? bom. Mas que brinque. Não entre lá para comprar, passar o cartão e ir embora. Sim. Entendeu? Tudo bem, se você já conhece, se você já usufruiu daquele espaço, tá tudo bem. Você chegar e comprar, para dar um presentinho, tá tudo bem. Isso é legal. Isso nos mantém e nos sustenta também. Mas o que nos sustenta mais é esse encantamento que gera divulgação. No dia que você for lá, você vai falar no mínimo para 10 pessoas. Vai falar para mais, né? Conhecendo você por pouco que eu já conheço. Né? E é essa forma como eu sobrevivi esses 20 anos. Eu nunca fiz publicidade. Eu não pago para publicidade, cara. Eu não vou pagar para você fazer publicidade. Entende? Você vai lá brincar. Eu não vou te cobrar, você vai tomar um café comigo. E é um cafezinho bom, de qualidade também, sabe? Tá caro. Não é aqueles topzera, entende? Mas é um café bom, é café de verdade. Que é moidinho na hora, e as pessoas me pensam, mas quanto custa o café? Custa a sua presença. Um bate-papo. Isso não tem preço, tem valor. Né? Então vai lá brincar com a gente. Com certeza irei, com certeza. E Aí sim, você falando mas- aqui, esse resgate é muito interessante, né? Eu tenho um filho de 18 anos e tive um enteado que hoje está com 27 anos. Tive no meu primeiro casamento. E a gente tinha essa prática de construir pipa, né? Porque a minha infância foi isso, carrinho de rolemã, pipa, árvore, estilingue, tudo que a gente podia fazer para brincar, né? Como você fala. E quando você falou dessa questão de o pai levar o filho, me trouxe uma lembrança. E é muito gostosa essa lembrança porque foi a primeira vez que eu fiz com meu filho de 17 anos, 18 anos, um carrinho de rolemã com ele. Ele se encantou com aquilo. E a gente veio aqui, no Novo Campeche, brincamos bastante ali com o carrinho. E foi uma coisa muito marcante, né? Muitas vezes a gente pôde fazer alguma coisa junto, assim, mas aquele carrinho foi fantástico. E isso que você faz é resgatar ou ensinar aqueles que não tiveram esse momento na vida, eu digo os pais, não as crianças, né? Sim. Os pais que não tiveram esse momento na vida, poder saborear essa mágica, né? Que é você construir com as suas próprias mãos o seu brinquedo. Quem da minha idade, que eu não vou revelar, mas que não fez não pegou uma tampa de lata, não pregou na ponta de um cabo de vassoura e saiu brincando. Quem que não fez 2 furos em cada lata de leite ninho, que naquela época a gente achava em tudo quanto é canto, colocou uma corda e ficava brincando com o pé em cima dela. Isso eu já fiz. E se tornava um gigante. Chamava um gigante. Né? Você subia Perna numa lata de de pau. leitinho que tinha 10 centímetros, não é isso? E você virava um gigante. E Olha quando que você mágico isso. conseguia fazer e se equilibrar numa perna de pau enorme, você ficava maior ainda. Então isso é fantástico. E eu não conhecia, né? Estou sabendo agora. Eu achava que realmente já era encantador. A hora que eu entrei, achei encantador quando você vê brinquedos da sua época, peão, biloquê, todo aquele brinquedo da sua época ali, de madeira, lindos, muito bem trabalhados. E mais bonito ainda é você ver essa essência dele buscar o pai, né? Trazer o pai a fazer o brinquedo juntamente com o seu filho. Né? Ele está trazendo e proporcionando um momento único, mágico na vida de um pai e um filho. Esse dia da oficina da criança tem algum dia específico? É toda semana, uma vez por mês? Como Não, funciona? eu faço essas intervenções na fábrica, né? No Dia das Crianças apenas. Eu faço regularmente recepção de grupos de crianças de escolas, das mais variadas instituições, de crianças pequenas e grandes. Eu recebo grupos de pós-graduandos, sim, né? entendi. Enfim, de professores, de terapeutas, né? Para essa vivência no espaço da Entendi. oficina.
Aí é uma vivência estruturada, né, que tem um custo, né, para o participante e tem todo um caminho a ser percorrido Sim. naquele espaço e que passa pela fábrica, onde cada um que teve ali faz o seu brinquedo. Quando eu recebo grupos de crianças de 3 aninhos, eles saem de lá com o bonequinho que eles fizeram. E esse boneco sai de lá com uma identidade, com um nome. É um amigo dessa criança. Exatamente. Que legal. Entende? E é o brinquedo mais encantador de todos os mais de 5.000 que eu tenho no meu espaço. E quantos pais não fazem essa pergunta, né? Eu compro tanto brinquedo caro para o meu filho e ele fica se encantando por uma coisinha tão simples. Porque a criança se encanta por aquilo que ela quer, não pelo aquilo que o pai ou a mãe impõe, né? Isso é É legal. comum ela se encantar com a caixa do brinquedo mais do que com o brinquedo. Exatamente. Gente, Então, nosso papo foi bem longo, né? Já ultrapassamos bastante aqui o nosso horário, graças a Deus, porque papos gostosos como esses não tem como a gente não ultrapassar. Vegas, primeiramente, Oficina do Aprendiz, SC405, número 1120. Campeche, Florianópolis. Gravem bem. Vai lá no Instagram, oficina do aprendiz. Não, oficina.aprendiz. É isso, né? Isso. Oficina.aprendiz. Isso. Luiz e Maria? Ponto oficial. Trabalha com produtos holísticos e terapêuticos, assim como a gente conversou. São produtos aí para a gente estar se reconectando e se reenergizando. Procura lá, Luiz e Maria, no Instagram. Você vai encontrar. Quero te agradecer e muito, tá? Foi fantástico essa aula, né? Muitas vezes eu fiquei mudo só escutando e absorvendo aquela teoria toda maravilhosa, né? Porque é uma teoria diferente, né? Encanta. Foi diferente do que eu esperava. Diferente do que se esperava. Fez uma lista de perguntas e não chegou muito nas perguntas. Eu nem usei eu usei uma pergunta minha. Várias coisas já foram. Eu usei uma pergunta minha aqui. O caminho, desculpa, Carlos. Primeiro quero te agradecer também a oportunidade e a paciência sua e de todos que estão nos acompanhando ou que vão ver esse vídeo depois, né? Mas, fundamentalmente, eu gostaria de dizer que se reconectarmos com a nossa infância, com a nossa alma brincante, né, é o melhor caminho para se acessar a nossa espiritualidade, que nada mais é, no meu entendimento, na minha experiência de vida, do que essa conexão com o sagrado, com o divino, com o mistério, com o mágico. Com certeza seremos, na medida em que nos reconectarmos com essa nossa essência brincante, tá? Seremos pessoas melhores, mais tranquilas, mais calmas, certo? Mais afetuosas. Mais perto, né, de Deus. Mais perto de Deus. Como dizem algumas... Tá facinho de chegar em Deus, gente. Entende? Às vezes a gente complica muito os caminhos. E ok a gente se bater, quebrar a cabeça e buscar, né? O que importa é que a gente consiga encontrar esse Deus, né? Esse divino, que nos nutre e que nos impulsiona a seguir adiante, fazendo aquilo que nós temos, né, como dom. Né? Tem uma música do Cidade Negra que fala essa grande frase, que ela falou aqui, mais perto de Deus, e ser criança que é o Ierê, né? Para entender o Ierê, tem que ser moleque, né? Muito bom, maravilhoso esse papo. Muito obrigado, Tatiana, tá, por estar aqui novamente. Obrigado a vocês, né, que acompanharam essa fabulosa, essa encantadora entrevista. E não tínhamos que acabar, com certeza, falando sobre essa fábrica de mágicas, fábricas de encantamento. Procure essa fábrica, vocês vão se encantar, porque é maravilhosa. Um beijo grande no coração de todos. Mais uma vez, não esqueçam, então, de inscrever-se no nosso canal, compartilhar essa entrevista fantástica, acionar o sininho para receber notificações, e curtir a nossa página. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e até a próxima.